Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA de Niterói. Hoje nós vamos receber Marco Milani, da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, USE, com o tema Unificação e Movimento Espírita. Para darmos início ao nosso encontro de hoje, vamos então à nossa prece inicial. Fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, Jesus, nosso irmão, e a toda espiritualidade amiga, vamos inicialmente agradecer por mais um dia de estudo, pela oportunidade de nos reunirmos nesse ambiente virtual e nos conectar à doutrina espírita, que tanto nos ensina e nos dá forças para seguir. Que as importantes reflexões trazidas em cada palestra possam nos auxiliar a evoluir e buscar ser melhor a cada dia. Que a paz esteja em cada um de nós. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Olá, meus amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis. É uma grande alegria participar de mais uma atividade à distância, porém sempre unidos por pensamentos e sentimentos. O tema da nossa palestra hoje, ele é um tanto desafiador. Nós falaremos sobre unificação e movimento espírita. E por que é desafiador? Porque a palavra unificação, ela remete a um conceito que muita gente tem dificuldade de entender, e nós vamos procurar aqui trazer os elementos para esse esclarecimento, que basicamente reforça-se no conceito de coerência doutrinária. Unificar, popularmente dizendo, né, seria você quase que padronizar ou trazer a mesma forma, né, para todos, ou tornar vários elementos dispersos num conjunto único. Na verdade, quando nós falamos de unificação no movimento espírita, nós temos que entender o significado disso perante a própria característica que Kardec já trouxe na Revista Espírita de dezembro de 1868, quando ele traça não só o caminho que ele prevê para o espiritismo, mas também por medidas, né, por práticas, para deixar o movimento espírita mais coeso. E nesse texto, né, na Constituição Transitória do Espiritismo, ele faz até um retrospecto, né, da necessidade de que no início, desde 1857, né, da publicação da primeira obra do Livro dos Espíritos, a trajetória em 11 anos, né, até 1868, né, quando Kardec escreve esse texto, essa trajetória foi marcada, obviamente, por uma necessidade de consolidação. E não poderia haver consolidação logo nas suas primeiras etapas, logo no início da formulação, da construção do edifício doutrinário. Tanto é que o próprio Livro dos Espíritos, em 1857, com 501 questões, ele mesmo foi desenvolvido, né? Kardec aprimorou, amadureceu algumas propostas lançadas na primeira edição, mas na segunda edição, já com 1019 questões em 1860, neste período as questões se tornaram mais claras, mais abertas, justamente para favorecer o entendimento com transparência, com segurança, dentro da lógica que Kardec e os espíritos sempre trouxeram, fundada na fé raciocinada. Depois, obviamente, do Livro dos Espíritos, nós tivemos a continuidade dessa reflexão, das sementes lançadas, né, desde o Livro dos Espíritos, e aplicadas, né, germinadas e aplicadas em diferentes contextos. Nós temos as demais obras ditas fundamentais, desde o Livro dos Médiuns, né, no processo de intercâmbio mediúnico, nesta relação, esse próprio livro também derivado de um outro, né, que é Instruções Práticas, né, que Kardec já havia escrito, ou seja, esse amadurecimento, esse desenvolvimento teórico e prático, ele se dá com o tempo. E foi justamente o tempo que Kardec colocou, ele apontou como necessário para haver a chamada unificação. E essa unificação, com essa ideia de coesão, ela vai ocorrer sempre que nós tivermos uma referência, uma base única.
Essa base única são os ensinos dos Espíritos. Os ensinos dos Espíritos, apresentados nas obras de Allan Kardec, são aqueles que vão fazer com que nós tenhamos a compreensão dos princípios e valores doutrinários que possibilitem estruturar a argumentação espírita sem ter receio de desenvolver e amadurecer quando necessário. Ou seja, nós não estamos engessando a doutrina espírita quando nós dizemos que Kardec é a base e, obviamente, esta base tem toda uma dinâmica própria, não é algo que vai ser, que nós podemos incorporar ideias ou modismos ou muitas vezes achismos, né, que é o mais comum, achando que estamos revolucionando o conhecimento espírita. O conhecimento ele se dá mediante fatos, mediante razão, e no caso do espiritismo, a revelação mediúnica que nós tivemos não foi por um espírito, mas por diversos espíritos que participaram desse processo de esclarecimento. E esses espíritos também, tendo esse conteúdo que foi trocado, que foi analisado por Kardec, foi criticado. Kardec mesmo ele teve uma série de necessidades de constatação, de validação daqueles ensinamentos, porque entre os próprios espíritos nós tínhamos opiniões divergentes. Então Kardec se serviu do critério da universalidade para tornar o ensino coletivo e não uma visão pessoal, nem de um ou poucos espíritos e muito menos dele, Kardec. O próprio Kardec ele atesta, ele reforça esse conceito que a doutrina é dos espíritos, não é dele, não é de Kardec, não é uma doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos, porque foi fruto do esclarecimento dos ensinos que nós tivemos no intercâmbio mediúnico, pautando-se pela análise crítica, pela racionalidade, para se selecionar e agrupar aquilo que tinha consistência enquanto ensino. Não só nas obras fundamentais nós podemos entender esse processo de amadurecimento, mas se pegarmos a Revista Espírita, desde a sua primeira edição, em janeiro de 58, e mensalmente Kardec publicando, não só trazendo luzes sobre alguns assuntos, mas também registrando o próprio movimento espírita, registrando os fatos, os acontecimentos relevantes que aconteciam dentro da proposta de amadurecimento do Espiritismo, nós entendemos que não é algo da noite para o dia essa consolidação. E alguns ainda poderiam perguntar, mas já se passaram, desde da época de Kardec, mais de 1,5 séculos de atividades, Será que não surgiram coisas novas para serem incorporadas na doutrina? Será que nós não temos novidades para trazer e rever aspectos que os espíritos daquela época haviam colocado, porque nem tudo existia há 1,5 séculos atrás. Nós temos modernidades que eram impensáveis há 1,5 séculos. Então a doutrina tem que acompanhar isso. Pois é, isso já está previsto no próprio dinamismo da doutrina. Kardec sempre reforçou que a ciência seria aquela que andaria lado a lado com o Espiritismo, primeiro para fundamentar os fatos, segundo para nós termos rigor naquilo que nós chamaríamos de consistência ou de fundamentação teórica. Nós não podemos simplesmente achar que uma revelação de um espírito, ou um romance, ou qualquer perspectiva que alguém possa ter, seja uma novidade, seja algo que vá desenvolver o que já existe. O que a verdade, os espíritos dizem também, o Espiritismo ele não vem revolucionar no sentido de trazer ou apagar o passado e só trazer coisas novas. Tudo que é verdade e já havia sido caracterizado em termos de permanência no conhecimento humano, permanece mesmo. A verdade permanece, ou seja, nós não estamos inventando a roda. O Espiritismo ele interpreta a realidade de uma maneira mais objetiva, mais lógica, afastando-se da superstição, afastando-se daquela ainda das limitações que o próprio conhecimento humano possuía, Então, o espiritismo humano faz com que nós entremos numa nova fase,
interpretativa da realidade espiritual, mas não apaga aquilo que tem de essência verdadeira. Quando nós entendemos, logo no capítulo número 1, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não vim destruir a lei, e nós entendemos a posição do Espiritismo como terceira revelação, não no sentido de prepotência ou arrogância, achar que só o Espiritismo é que tem a verdade. Não. O Espiritismo ele entra naturalmente nesse processo, avançando no conhecimento, e é feita nesse capítulo, né, uma comparação, primeiro com Moisés, lançando a ideia do Deus único, depois Cristo, trazendo, né, uma nova, uma interpretação de Deus diferente da mosaica, mas não que a essência mosaica tenha sido abandonada por si só. Jesus amplia o conhecimento, refaz, obviamente, uma série de interpretações equivocadas que se tinha, apresenta um Deus bondoso, né, um Deus de amor e caridade, baseado nas suas leis, né, as leis de justiça, amor e caridade, que regem todo o universo, e depois surge o Espiritismo, trazendo e avançando no conhecimento, interpretando as palavras de Jesus, né, porque Jesus é colocado como modelo e guia, interpretando as palavras de Jesus, mas também avançando nesse desbravar da realidade. Esse avanço, há apenas 1,5 séculos atrás, é muito ainda, vamos, se for pensar em termos de evolução das ideias, 160 anos não é nada para efeito de conhecimento humano. Nós ainda estamos engatinhando nesse processo de compreensão do que os espíritos nos disseram há 1,5 séculos atrás. Por mais que alguns achem, né, que o mundo mudou em termos de tecnologia, e claro que mudou, não significa que a verdade tenha mudado. A verdade continua. Aquilo que os espíritos disseram sobre, por exemplo, a reencarnação ser um princípio necessário para a justiça divina, isso não vai mudar para efeito de compreensão destas leis. A interpretação da reencarnação em épocas passadas, desde os povos primitivos, visto que é um fenômeno natural e tem a sua interpretação variada conforme a cultura, conforme a época, a reencarnação sempre existiu como fenômeno. A interpretação é que muda. E assim acontece com aquilo que o Espiritismo traz. O Espiritismo ele inova no sentido de dar uma nova, uma perspectiva mais avançada sobre a interpretação da realidade. Mas a realidade não muda, a realidade continua a mesma. Então, quando alguém se diz que vai trazer coisas novas para o Espiritismo, ou ele está vendo uma realidade diferente e vai ter que provar isso, vai ter que apresentar fatos, e não simplesmente por revelações mediúnicas de um ou outro espírito ou de achismo que nós vamos alterar o corpo doutrinário do espiritismo. Mas nós temos a possibilidade de avançar no conhecimento. O próprio Kardec disse, se provarem que isso ou aquilo, né, é de uma maneira diferente, a gente passa a assumir a nova maneira, abandona-se o antigo, mas até o momento os princípios e valores espíritas permanecem. Ninguém teve alteração de princípios e valores, né? E é justamente nesse conjunto de princípios e valores espíritas que podem ser compreendidos, vou dar um exemplo, onde se achar isso, né? Apesar de estar apresentado no corpo doutrinário como um todo, logo na introdução do Livro dos Espíritos, nós temos um resumo, né, daquilo que poderíamos ter em termos de referência do que seria o Espiritismo. No Livro dos Espíritos ainda, na sua conclusão, nós temos a referência do que seria esses princípios e valores, ou seja, nós temos elementos que estão colocados no livro lançados no Livro dos Espíritos e aprimorados, amadurecidos, esclarecidos, né, nas demais obras, aplicados nas demais obras, que nos fazem entender o Espiritismo como um conjunto de conhecimentos, né, que desvendam a realidade, explicam a realidade, a relação nossa, né, com Deus, a origem, natureza dos espíritos e sua relação com o mundo corporal. Essa questão da prática científica também
colocando aí o rigor metodológico para nós apresentarmos fatos e não depositarmos pura e simplesmente uma afirmação só na percepção de poucas pessoas. O que é verdade é para todo mundo, não é para a percepção de um ou outro, é para todo mundo. Se as pessoas têm dificuldade de entender, é porque alguma coisa está com problema de interpretação. Então, esse é o processo de esclarecimento que nós temos e que faz com que nós tenhamos ainda, né, muita coisa para desenvolver, temos que nos amadurecer espiritualmente, inclusive, para entendermos com mais precisão aquilo que nós temos, não só pelo autodescobrimento, né, porque sem o autodescobrimento fica complicado também nós entendermos o outro, né, mas todo o processo de desenvolvimento ele se dá nessa perspectiva espiritual. E o Espiritismo, sem sombra de dúvidas, é a doutrina que modernamente interpreta esta realidade da maneira mais objetiva possível. Outras doutrinas, outras filosofias carregam a essência também dessa realidade que nós estamos tratando. Claro, eles procuram interpretar a mesma realidade, só que com lentes diferentes. Muitos pontos de contato, outros se afastam, mas são lentes diferentes. Não quer dizer que a realidade mude, é a mesma realidade. E é por isso que nós, quando falamos de unificação, e aí a gente já vai trazendo para a proposta do movimento espírita, unificação significa nós termos esta base doutrinária de Kardec para nos balizar, para nos dar referências na argumentação. Por exemplo, vou falar alguns dos princípios que são relevantes para nós entendermos como argumentar e como afastar ideias que são antidoutrinárias ou são divergentes da doutrina. Quem quer abraçar ideias divergentes tem toda a liberdade do mundo também, só não pode chamar de espiritismo, porque daí você vai criar uma confusão conceitual. Então, um princípio, por exemplo, Deus. Né? O espiritismo rompeu com aquela visão antropomórfica de Deus homem. Quando se pergunta na questão número 1, logo na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, não se está perguntando quem é Deus. Que é Deus já é um avanço enorme para as ideias ainda muito calcadas em religiões tradicionais, do Ocidente em particular, que consideram Deus uma figura humana, que atribuem a Deus elementos emocionais, que acham que Deus fica bravo, que Deus fica feliz, que Deus vai punir, que Deus vai efetivamente reagir como um humano agiria diante dos fatos, quando na verdade os espíritos apresentam para Kardec um Deus bastante diferente, muito mais próximo de uma outra perspectiva, que nós poderíamos até chamar do deísmo, né? Afastando-se do teísmo, com T de tatu, né? Teísmo, que é tradicional nas igrejas ocidentais com base judaico-cristã. Essa visão de Deus homem, ela não funciona no Espiritismo. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus não fica nervoso. Deus não pune no sentido de ficou com raiva e vai punir este ou aquele. Deus ele não se limita à nossa compreensão. Obviamente, ele é muito mais que isso. E os espíritos dizem, mais que isso a gente não consegue também trazer a ideia de Deus, só que ele é a causa primeira de tudo, né? A inteligência suprema. Então, esse rompimento com a própria concepção de Deus já é um passo que muita gente tem dificuldade de entender. E ainda alguns, né? Felizmente alguns, acham que o Espiritismo não é atual. Ela nem entendeu a questão número 1 e já acha que o Espiritismo precisa de novos avanços. Traga fatos, traga provas, traga elementos para fazer essa revisão, mas compreenda primeiro o que pretende revisar, né? Então, o primeiro passo para nós entendermos o que é unificação, é entender Kardec, é entender a obra de Kardec, que nada mais é do que o ensino dos espíritos, o trabalho que Kardec teve para trazer esses elementos, para usar a fé raciocinada como ponto central para organizar esses ensinamentos.
Obviamente, isso não é um trabalho de simples digestão, né? As pessoas não vão, numa primeira leitura, entender tudo. É preciso também amadurecer esse conhecimento. Eu sei que tem muita gente também que fala assim: nossa, eu li o livro dos Espíritos e parecia que eu já conhecia tudo que estava ali. É muito comum, né, as pessoas, pelo menos, afirmarem isso. E não é errado. Muita gente se sente familiarizada. Por quê? Porque tem muitos elementos ali que já vêm vindo, né, de outras tradições, de outras culturas, de outras épocas, que nós, em encarnações anteriores, muitas vezes, nós também temos isso já em termos de avanço de realidade espiritual. Porém, é o conjunto que caracteriza o Espiritismo. O Espiritismo, em um século e meio, ele não vamos achar que nós todos estávamos encarnados na época de Kardec, entendendo perfeitamente o Espiritismo, né? O Espiritismo surge somente a cento se nós pegarmos 1857 como marca efetiva, somente há 164 anos, né? Então não vamos achar que nós tivemos várias encarnações como espíritas. Não. Provavelmente, essa é a nossa primeira encarnação como espíritos, ainda que no mundo espiritual nós tenhamos possibilidade de compreender, de estudar, de trazer elementos para cá, mas nós estamos ainda conhecendo o que seja Espiritismo. E aí vem o grande ponto que exige uma reflexão sobre a necessidade de unificação. Nós temos, e é muito natural, diferentes graus de maturidade doutrinária. Cada pessoa tem uma característica, não só na sua formação, na sua cultura, nos seus elementos, né, na capacidade de cada um de compreender mais ou menos, de dedicar-se ao estudo, de trazer valores de outras filosofias, outras doutrinas, né, evitar o sincretismo, mas que infelizmente ainda acontece bastante. Cada um vai ter uma perspectiva, uma cosmovisão, né, sobre a realidade via Espiritismo. Se nós temos diferentes graus de maturidade doutrinária, é normal que a interpretação para alguns aspectos mais pontuais, elas exijam um pouco mais de atenção, um pouco mais de tempo de reflexão e possam causar alguma divergência, né? Não quer dizer que isso se dê em termos de princípios e valores, mas vamos colocar em aspectos secundários. O próprio Kardec dizia isso na Constituição Transitória do Espiritismo, nesse texto da Revista Espírita, de dezembro de 68. Kardec termina, ele conclui, né, dizendo que o mais importante seria que nós nos uníssemos pela essência e não pela forma, ou seja, o que nos importa é o fundo e não a forma. Entretanto, para nós entendermos o fundo, a essência, nós temos que compreender o ensino doutrinário e seus princípios e valores. Vou citar um deles, né, como eu havia comentado. Por exemplo, nós, dentro da lei de justiça, amor e caridade, no processo evolutivo do ser, todos nós fomos criados simples e ignorantes, partimos do mesmo ponto, vamos chamar assim, simbolicamente, né? Partimos do mesmo ponto, da mesma origem, todos nós fomos criados por Deus, né? E uma vez que nós fomos criados, só existem dois elementos no universo, espírito e matéria, princípio inteligente e princípio material. O princípio inteligente se serve da matéria para iniciar o seu processo de desenvolvimento, de aprimoramento e realização interior. O princípio inteligente, ele usa a matéria para esse desenvolvimento. A matéria, ela pode ser, através das suas inúmeras combinações, ter diferentes características, diferentes corpos, diferentes maneiras de organização, e o espírito, o princípio inteligente, atuando sobre a matéria, e ele começa a sua jornada evolutiva, desperta para a razão. Uma vez desperto para a razão, é aquilo que na doutrina utiliza-se o nome de individualização. Essa individualização é o ser desperto, aonde ele já se caracteriza como, ele entraria no chamado reino hominal, a moral já surge, já eclode, ele passa a ser responsável pelos seus atos, não age mais só por instinto. A partir daí, ele inicia uma outra trajetória
quer dizer, é a mesma no termos de desenvolvimento, mas ele passa a receber as consequências e perceber as consequências de seus atos, e ele procura se autorrealizar naquilo que nós já temos como potência, até atingir o grau máximo que o espírito chega, que é o grau da pureza espiritual. Todos nós somos perfectíveis, como já diz a questão 776, nós estamos realizando essa perfeição desde o momento da criação e usamos a matéria, e através das diferentes encarnações desenvolvemos os aspectos morais e intelectuais necessários para esta autorrealização. Uma vez que nós temos esse conhecimento e que a trajetória do espírito ela se dá sem retroagir, ou seja, nós não voltamos para trás, as conquistas já realizadas são nossas. Nós não retroagimos moral e intelectualmente enquanto espíritos, porém a manifestação na matéria, o corpo pode nos limitar, o corpo tem as suas características específicas que talvez não permitam a plena manifestação do ser, mas nós não retroagimos. Então, este é um princípio que nós temos em termos de evolução. Nós não retroagimos. Uma vez que nós não retroagimos, nós não reencarnamos, nós espíritos que já atingimos a fase hominal, já nos manifestamos como seres em evolução, racionalmente responsáveis e também cientes da sua moralidade, nós não reencarnaremos como animais, como, por exemplo, seres que ainda não despertaram para esta racionalidade e moralidade. Isso seria retrogradar, os próprios espíritos reforçam isso. Logo, retroagir na escala evolutiva não é um princípio espírita. Entretanto, muitas doutrinas, muitas filosofias, principalmente orientais, abraçam essa ideia, fruto de um conhecimento de alguma época que isso foi colocado, isso foi aceito dentro de uma perspectiva específica, mas não quer dizer que esse conhecimento seja válido, né, para explicar a realidade espiritual. Para o Espiritismo não é. Nós não retroagimos, nós não reencarnamos em corpos de animais. Portanto, aquele que estrutura um discurso de que os espíritos, para serem punidos, poderiam reencarnar em corpos de animais, não é um discurso espírita. Então, esse é um fundamento espírita. Nós não retroagimos. Logo, se alguém usa esse argumento e se diz espírita, ele está agindo de maneira contraditória. A unificação seria justamente você trazer os princípios e valores de maneira as pessoas convergirem para essa ideia. Então, o espírita, o espiritismo, ele abraça os conceitos espíritas, um deles da não retrogradação. Se a pessoa quer abrir um centro espírita e colocar ali ideias de que o processo evolutivo pode acontecer da pessoa reencarnar em corpos de animais, não é um centro espírita, né? Ele não está unificado, né, com o conceito espírita. Então, é uma escolha da pessoa. Ninguém impõe unificar ou deixar de unificar. É uma escolha. A pessoa que está coerentemente acompanhando e ligada aos princípios e valores espíritas, ela, obviamente, unifica-se dentro desse contexto, desse movimento, desse laço que nos une, em termos de consistência teórica. O laço da fraternidade pode ocorrer para todos, independentemente da sua concepção filosófica, doutrinária. Nós devemos ser fraternos com todos, para a pessoa que acredita ou não em Deus, para a pessoa que tem ou não as mesmas concepções espíritas. A fraternidade independe da crença do outro. Entretanto, quando nós falamos de doutrina espírita, por mais respeitosa que seja outra crença, outra maneira de interpretar a realidade, se ela não estiver alinhada com os princípios e valores espíritas, ela não se unifica naturalmente, ou seja, ela permanece respeitável, valorizando, né, preceitos que foram obtidos ou desenvolvidos em alguma época, ou contexto, ou cultura, com pessoas respeitáveis também, mas não é por isso que a gente vai chamar de espírita, porque não se unifica, não tem consistência, não tem harmonia
conceitual. Essa é a proposta da unificação. Quando nós falamos de unificar o movimento espírita, é estimular a leitura de Kardec, é estimular que os princípios e valores sejam conhecidos, sejam estudados, sejam aplicados, justamente para nós compreendermos a realidade com esta lente, né, com esta cosmovisão que os espíritos nos trouxeram. Ah, mas eu não gosto, eu gosto de outras coisas, alguém dizendo, né? Que são interessantes de outras doutrinas, eu gosto isso do espiritismo, mas gosto também de outra. A pessoa começa a misturar, né, elementos conceituais. Isso não é unificação, isso ela é pelo contrário, né? É confusão mesmo. A pessoa traz uma série de elementos contraditórios entre si, querendo abraçar e formar uma nova doutrina. Só que esse é o ponto central que nós destacaríamos. Para nós termos harmonia conceitual, não importa a doutrina, a filosofia, ela tem que ter lógica, tem que ter uma consistência interna, tem que ter começo, meio e fim. A pessoa, ela estrutura um discurso coerente com esses princípios e valores e ela abraça essa doutrina, essa filosofia. Perfeito. Cada um se sente bem em algum lugar. No Espiritismo, nós temos princípios e valores bem específicos que nós trazemos. Eu citei um deles, né, que é o da não retrogradação dentro do processo evolutivo. Outro princípio que nós poderíamos ter que ajuda as pessoas a entenderem como nós trazemos isso como reflexo, né, mas que pode colidir com outras maneiras de pensar, com outras filosofias. No Espiritismo, quando nós tratamos a questão da relação com o mundo espiritual, nós não precisamos de artifícios ou de objetos materiais para fazer a comunicação com espíritos, por exemplo. Isso se dá pelo pensamento e vontade. Diretamente pelo pensamento e vontade. Nós não precisamos de cores, de roupa específica, ou de paramentos, ou de algum elemento material para fazer essa ligação, ou para nós termos algum tipo de comunicação mediúnica que seja, inclusive. Nós não precisamos disso. Né? Ou seja, nós entendemos que essas características ambientais que muita gente de outras tradições se serve, e tradições que admitem o mediunismo, admitem a comunicação com os espíritos, mas se servem de paramentos e de outras coisas, que para esta religião, para esta doutrina, para essa filosofia é importante. Para nós não é, para nós é desnecessária completamente. Nós não temos não tem justificativa para isso, para nós promovermos esse processo. Ou seja, esses princípios e valores que nós estamos trazendo da relação do pensamento e vontade, que nos liga psiquicamente com outros seres, fluidicamente, nós promovemos uma relação perispiritual entre os seres que estão em contato conosco, dos fluidos perispirituais, havendo um envolvimento fluídico. Esse tipo de compreensão, no Espiritismo, ele tem uma linha muito característica de compreensão. Outras doutrinas e outras filosofias podem até imaginar esse tipo de relação com outras características? Podem, não tem problema nenhum, cada um interpretando da sua maneira, mas no Espiritismo nós temos especificamente essa. E aí vem a questão da coerência. Não é desmerecendo, não é desrespeitando e muito menos desvalorizando qualquer outra interpretação. Mas para nós sermos coerentes com alguma coisa, nós temos que seguir aquilo que está explicitamente apresentado. Nós não podemos achar que pelo fato de gostar de outras culturas, outras linhas, outras filosofias, nós podemos trazer para o Espiritismo. Isso não é unificar de novo, ou então se tornar aberto, né? O importante é ser tolerante e ficar aberto para tudo. Também não, porque você descaracteriza a própria doutrina. A unificação, ela se dá pela coerência, não é forçar ninguém a acreditar nisso. Quem não quiser acreditar na reencarnação e gosta da ressurreição, continua com a ressurreição. A reencarnação é um princípio espírita necessário para se entender justiça divina. Só que outras filosofias também admitem a reencarnação. Só que algumas delas, como comentamos, algumas podem achar que nós podemos reencarnar em corpos de animais,
né? Como nós falamos no início, ou seja, começam a aparecer as diferenças. O conceito geral até existe, mas as diferenças são importantes nesse processo. Então, unificação é ser coerente com o ensino dos espíritos apresentados a Allan Kardec. No movimento espírita, pela diversidade de conhecimento, de maturidade doutrinária, muitas pessoas que não nasceram em berço espírita, que beberam de outras culturas, de outras linhas filosóficas, religiosas, ao adentrar no espiritismo, é muito natural isso, procuram partir do conhecido, daquilo que elas sabem, para o desconhecido. Então elas partem de uma visão de mundo conhecida e tentam verificar como é que o espiritismo trata isso e faz a análise. No Brasil, em particular, né, um país que ainda é predominantemente católico, desde a sua colonização, a cultura católica se instalou de maneira bastante significativa. Muitas pessoas trazem uma bagagem de pensamento, uma forma de pensar típica do catolicismo, né? E quando entram no espiritismo, é natural para essas pessoas terem uma certa dificuldade de compreender, por exemplo, que não existe céu nem inferno geograficamente determinados. Né? Céu e inferno são estados conscienciais. Na Gênese nós entendemos isso, no livro Céu e Inferno nós entendemos isso. Ou seja, não é uma questão de impor, é uma questão de interpretação. Mas algumas pessoas têm dificuldade. E pela dificuldade, elas ainda acham que tem que ter algum lugar para receber as pessoas que praticaram isso ou aquilo e criam geograficamente espaços, né, para esse tipo de situação. Então no Espiritismo não tem purgatório. Mas tem um umbral. Não é que tem um umbral, isso está presente em romances, mas não quer dizer que a gente vai entender que o Espiritismo abrace essa substituição de palavras, né, de purgatório. Né? Nós não temos essa característica de simplesmente trocar o nome. Não precisamos disso, é uma outra interpretação, mas as pessoas, nesse período de transição, para compreender a realidade espiritual sob a ótica espírita, é normal partir das ideias antigas e, claro, isso pode gerar e afetar o comportamento. Como é um processo individual, o mais importante é que a pessoa se melhore. Né? Em termos de transformação da humanidade moral, que é o que o Espiritismo se propõe a fazer, isso é individual, não é imposto, não é de maneira coletiva, no sentido de que vamos transformar a humanidade baixando um decreto, né? Como algumas ideias materialistas querem fazer em termos de sociedade. Muitas correntes materialistas, quase com uma ideia bastante fantasiosa, utópica mesmo, achando que basta nós mudarmos o governo, decretarmos que todo mundo é fraterno e a partir daí todo mundo será fraterno. Né? O próprio Kardec critica essa ideia, ele tem 2 capítulos bem interessantes que trazem essa questão. Eu vou citar, na Viagem Espírita, de 62, né, uma mensagem de Erasto aos espíritas lioneses, né? Erasto trata dessa questão também, para não se abraçar ideias revolucionárias, transformadoras sociais, utópicas, justamente pela carência que essas ideias possuem enquanto base. E Kardec, nos textos Liberdade, Igualdade, Fraternidade e As Aristocracias, que está lá em Obras Póstumas, são 2 textos interessantes que também trazem essas reflexões. Então não adianta a gente trazer ideias utópicas e querer martelar no Espiritismo, achar que a gente vai transformar a humanidade, vai transformar. O Espiritismo descreve, cabe a cada um se transformar e transformar o ambiente aonde ele está. Não é uma transformação coletiva, é uma transformação individual que vai refletir no coletivo. Esse processo de mundo de regeneração se dá justamente como reflexo da melhoria individual. Não é baixando o decreto ou a partir do momento que todo mundo tenha que ser ou agir da mesma maneira. É uma transformação e uma conquista interior. O Espiritismo, portanto, no processo de unificação, ele busca isso, ele busca
trazer, convergir as pessoas para estudar Kardec, para entender os princípios e valores que os espíritos nos passaram em termos de, ora, revelação, mas também baseado na fé raciocinada, porque se algo se mostrar indevido, aí sim, porque a ciência pode comprovar aquilo que nós efetivamente em algum momento, né, nós vamos ter acesso, nós vamos repensar, mas enquanto não se faz isso, a gente tem que aceitar o que existe já devidamente apresentado. Não, o espiritismo, ninguém disse, e os espíritos também reforçaram isso, fora do espiritismo não há salvação. É fora da caridade, não há salvação interior. Mas o espiritismo é um caminho para nós fazermos isso de maneira adequada. Outros são da maneira que cada um se aproximar, mas o espiritismo é um caminho, é uma proposta, é um projeto de vida praticamente que você tem, mas cabe a cada um a responsabilidade de compreendê-lo, sem querer exigir ou obrigar que o outro tenha a mesma compreensão que nós tenhamos, porque cada um está no seu ritmo. Entretanto, cabe sim o reforço de que só tem um espiritismo. O espiritismo não tem vários espíritos, só tem um espiritismo. Nós temos várias interpretações, mas somente um, que é a doutrina dos espíritos, e que é essa interpretação que nós devemos juntos, com fraternidade, com amor, com respeito, estimular, auxiliar na reflexão, nunca impor. E aí vem a questão do movimento espírita, que nós estamos com esta característica. Temos pessoas com mais maturidade doutrinária, pessoas com menos maturidade doutrinária, mas a ideia é que cada um consiga convergir para esta unidade da descoberta da realidade espiritual sob a ótica doutrinária. Liberdade de cada um, não quero, não gostei, vou para outra. Liberdade de cada um fazer isso. O objetivo do espiritismo não é também o proselitismo, mas é esclarecer sobre esses ensinamentos, trazer essa realidade espiritual aberta, transparente, clara, objetiva, sem simbolismo, sem superstições, sem qualquer tipo de interpretação mágica ou só para iniciados. Ela é aberta. É a capacidade, o desejo e a intenção de cada um que vai favorecer esse processo de aproximação em cima dos ensinamentos dos espíritos apresentados por Allan Kardec. A unificação é esta oportunidade, é esse incentivo para nós estudarmos, refletirmos em cima desta base sólida que nós temos, para aí sim compreendermos melhor o que seja espiritismo, e aí podemos analisar outros tipos de propostas para ver se está ultrapassado ou não. Muita gente acha que está, mas vai descobrir, vou usar a frase de Herculano Pires, quem acha que o espiritismo está ultrapassado ou está desatualizado é porque ele não se atualizou em Kardec. Muita paz a todos, desejo que essas reflexões possam surtir aí de alguma maneira, né, incentivar, né, o desejo de aprofundar na leitura, lembrando que ler Kardec não é só o livro dos Espíritos, não, são todas as obras, tá? O conhecimento ele se apresenta em diferentes obras, se consolida, se fortalece, se unifica no conjunto e não em apenas uma destas obras. Muita paz a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, agradecendo por estarmos aqui, tendo acesso a tão importantes reflexões que nos fortalecem e preparam para o nosso dia a dia, especialmente em um momento tão desafiador para a humanidade. Certos de que a todo tempo recebemos todo o amparo e apoio da espiritualidade, pedimos para que as boas vibrações geradas aqui possam ser espalhadas em cada um dos lares aqui conectados. Que assim seja.